Obrigado. Assim, em relação ao orçamento, não vou entrar aqui diretamente em números, mas assim, enquanto campus, a gente, olha que eu fui diretor do campus, a gente não tinha assim tanto acesso de fato ao que estava designado para lá. A gente tinha isso era sempre cuidado pela Pró-Reitoria de Planejamento, pela Secretaria de Infraestrutura, né, da UFC. Obviamente que a gente sabia quanto que custava um prédio, uma obra, acompanhava, tínhamos um engenheiro da Secretaria de Infraestrutura lotado no campus, né, mas nós não tínhamos a menor preocupação em relação a administrar isso, né. A gente, como diretor do campus, eu fazia muito mais era acompanhar a obra, né, e relatar algumas dificuldades, embora eu não seja engenheiro civil, sou engenheiro agrônomo, mas a gente acompanhava junto com o engenheiro. Bom, já como universidade não, aí é diferente, né? O orçamento, ele veio, a princípio, para a Universidade Federal do Ceará, certo? Só que era um orçamento, vamos dizer assim, carimbado, designado para o UFCA. E a gente tinha a autonomia de usar esse orçamento conforme os nossos interesses, conforme os nossos projetos e as nossas intenções. Quais foram as dificuldades que eu já tinha colocado? Porque nós não tínhamos equipe de engenheiro. Tínhamos um engenheiro, esse que era da Secretaria de Infraestrutura da UFC, que ficou conosco, uma professora que, dando aula e ajudava, ficou como diretora de infraestrutura, e tínhamos que cuidar do acompanhamento das obras, já que o UFC também não fez mais, né? Não vinha a equipe de engenheiros, como no passado, enquanto campus, vinham acompanhar as obras, fazer as medições e tudo mais. Então ficou tudo a cargo da UFCA, da nossa equipe de duas pessoas, e eu acho que mais um técnico administrativo. Então foi muito complicado, né, esse processo em relação a obras, né? Também foi bastante complexo em relação a custeio, porque os contratos, a gente pegou vários contratos em andamento, vigilância, motorista, a parte de limpeza, né? E aí teve que fazer subrogação. A gente não sabia lidar bem com isso, nem sabia o que era. A gente, para quando a gente começou, todos aqueles códigos, 14XP, ninguém sabia, a gente aprendeu no dia a dia, né? E também a própria UFC, né, nunca tinha lidado com isso, né? Então, assim, foi um aprendizado, né, mútuo, né, e de troca de informações, também de relação de confiança, né, que tem que ser construída, né, mas foi muito, muito complicado. Hoje isso está superado. Hoje nós temos pregoeiro, nós temos equipe de engenharia. Essa obra que eu mostrei de Brejo Santo foi toda projetada, idealizada, pensada pelos nossos engenheiros e pelos nossos arquitetos, né, e executada, licitada pela nossa equipe de licitação com o pessoal lá da Pró-Reitoria de Administração. Então a gente está com uma equipe não grande, mas bem qualificada, bem formada. Agora, foi difícil. O início foi muito complicado, e nosso grande temor sempre era correr riscos. E a gente fechava os olhos e corria os riscos, né? Mas eu acho que até agora tudo correu bem. Nossas contas já foram julgadas aí no passado e deu tudo certo. Mas é muito bem complexo. Em relação à pós-graduação, eu acho que eu poderia aqui passar a palavra para o professor Martins, né, que ele pode explanar, porque ele está lá desde o início, e ele que sempre se dedicou muito como uma espécie de consultor, né, para as questões de pós-graduação. Ele pode falar um pouquinho dessa relação em algum detalhe. Nos ajuda, professor Martins?
Bem, boa tarde. Eu gostaria primeiro de situar minha posição aqui. Eu sou professor visitante e, como toda visita, só falo se for convidado. Agora, ninguém pode me impedir de prestar atenção, tá? E tirar minhas próprias conclusões. Mas eu sou professor visitante pela CAPES exatamente com a função de incentivar, promover e auxiliar no processo de pós-graduação. Por dever de ofício, eu conheço bastante as regras do jogo, até porque eu já fui representante de área num passado não tão distante. Tá? Mais de 15 anos, mas tudo bem. Primeiro, em relação à questão do número de cursos, não vou pôr em xeque isso, mas eu acho que há algum equívoco, porque não há um número limitado para se começar propor um doutorado. No caso da UFCA, ela poderia, porque tem 13 cursos, já poderia, mesmo que houvesse a exigência de 10. A questão do pós-doutorado é muito simples. O nome está dizendo, não é pós-doutorado, pós-graduação, não é depois da graduação. Qualquer curso de graduação, independente de ser num campus, numa instituição já universitária, ou numa instituição privada ou numa faculdade, se a graduação reunir as condições de estrutura, tiver um nível bom e professores qualificados, ela pode propor um curso de mestrado. E se esse quadro for tão qualificado, se a infraestrutura for correta, ele já pode solicitar também um doutorado. Certo? Então, como o nome está dizendo, pós é o que vem depois. Para se pensar em pós-graduação, só precisa ter uma coisa: uma graduação consolidada em termos de infraestrutura e particularmente docência. E na docência, a produção é apenas um diferencial, mas a experiência de captar recursos, a capacidade de orientação, o envolvimento com o programa de graduação. Eu posso dar um exemplo muito simples. A UFCA, o campus do Cariri foi criado junto com o campus de Sobral. Nós somos universidade e não temos um doutorado. O campus de Sobral já tem. E não sei se lá tem 10 cursos, porque lá ainda é um campus da UFC. Acontece que, veja bem como é o exemplo, a proximidade de Fortaleza levou na área de medicina, reuniu um pessoal que foi para lá, associou-se no número razoável de 30% de pessoas de fora, porque mais do que isso é dependência, da mesma instituição, criaram um mestrado que progrediu tanto que evoluiu para doutorado. Entenderam a questão? Então, basicamente é isso, não há um impedimento total. Tanto que aqui já existe curso de mestrado, nós temos, desde antes de termos 11 cursos, né, professor, já tínhamos um mestrado, e na hora que reunimos essas condições básicas, nós vamos propor um doutorado. É uma questão de autoavaliação, autocrítica e autoconhecimento.